Bom dia, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é Construindo um Futuro. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Humberto Cristóvão. Eu ajudo empreendedores, principalmente prestadores de serviços, a trabalhar em estratégias eficientes. O que é eficiência? É você ter o mínimo de esforço para o máximo de resultado. Isso é, trabalhar menos e lucrar mais. Afinal, quem trabalha demais, aquele clássico clichê, não tem tempo de ganhar dinheiro, não tem tempo de construir um futuro. E esse tema de hoje é um tema muito importante, construindo um futuro. Presta muito bem atenção no que eu vou falar agora para você. Você está trabalhando, você está investindo na sua carreira, você está construindo algo. Mas a pergunta que eu faço para ti é o seguinte: se daqui 5 anos você parar de trabalhar, o que você de fato construiu? O que é palpável aqui? O que você construiu que veio de legado para a tua vida, para a tua família? O que você trouxe para o seu futuro? Se você parar de trabalhar, você literalmente não vai ter nada. Você não vai ter absolutamente nada. Você não vai ter uma renda, você não vai ter um patrimônio, nada. O que você está construindo? O fato é que isso aqui é um assunto muito importante, mas a maioria das pessoas não está nem pensando nisso. E presta muito bem atenção nisso. A pura realidade. Todo negócio vai ter um ponto inicial, vai ter um ponto de crescimento e vai ter um ponto de declínio. Isso aqui é uma coisa natural. Na vida, nós somos assim. Você vai nascer, você vai aprender, você vai crescer, você vai chegar no seu auge da sua idade e de repente você vai começar a declinar. Declinar por causa da energia que você tem, declinar porque você ficou para trás na tecnologia, declinar porque alguma coisa aconteceu e você não se atualizou. O fato é que isso acontece. Quantas e quantas, vamos colocar, cabeleireiras que você conhece de antigamente, que ganhavam muito bem e foram deixadas para trás pela essa geração nova, que conhece internet, que trabalha redes sociais. Muitas e muitas. O grande ponto é o seguinte: as pessoas, elas sempre vão precisar estar se atualizando, mas em algum momento elas vão acabar ficando. Esse é o natural, não que você tenha que acontecer isso com você. Você pode se manter, você pode continuar se atualizando, mas o fato é que a idade chega para todo mundo. E o ponto é, quando esse momento chegar, o que você terá construído? Qual que é o legado que você tem? Qual que é a sua aposentadoria? Esse é um ponto muito interessante. No Brasil, por exemplo, que a taxa de juros é super alta, se você tem 100 mil reais guardados, investidos num CDB da vida, que é um investimento muito simples, você tem mais ou menos R$1.000 por mês só de juros recebendo. Isso é, se você consegue juntar 100 mil, você tem um salário de R$1.000. Logo, se você juntar 1 milhão, você tem 10 mil de salário. Agora, o ponto é o seguinte: nossa, é tão distante juntar esses 1 milhão? De certa forma, sim. Só que no juros sobre juros, você não precisa demorar 30, 40 anos para acontecer isso. Você consegue fazer isso num curto período de tempo. Você pode fazer isso com imóveis, você pode fazer isso de diversas formas. O ponto é, você precisa estar construindo alguma coisa que vai te pagar no futuro. Porque se você não estiver construindo nada que vai te pagar no futuro, em algum momento você vai precisar disso. Em algum momento você vai, sei lá, Deus te livre, mas às vezes acontece uma doença, às vezes acontece alguma coisa. Ou o fato é que você precisa estar construindo alguma coisa, você precisa estar construindo riqueza. Porque imagina você, 20 anos trabalhando. Essa é a grande pergunta que você vai fazer para si mesmo. 20 anos trabalhando. Quando você olha para trás, você fala: o que eu construí? O que mudou? O quanto que eu enriqueci de verdade? Muitas vezes você não enriqueceu nada. Muitas vezes não aconteceu nada. É como se você tivesse começado naquele dia. E esse é um problema. E esse é um ponto que eu quero levar para você. Você precisa construir um futuro. Você precisa construir algo que te pague. Você precisa construir algo que te torne mais rica do que quando você começou. Só que eu vou trazer um ponto que muita gente não fala e que é importante.
Não adianta você só estar pensando em construir um futuro se você não construir um presente. O presente vem antes do futuro, certo? Então, vamos colocar um exemplo assim muito claro. Uma empreendedora que fatura R$1.000 por mês. Com R$1.000 por mês não dá para se manter. Dá para se manter com R$1.000 por mês? Não dá para se manter com R$1.000 por mês. É muito pouco. Agora o ponto aqui é o seguinte. Essa pessoa, mais do que preocupada em estar construindo um futuro de patrimônio, ela tem que estar preocupada em crescer. Porque se ela não crescer, ela vai construir um futuro pobre. É ou não é? Não vai resolver muita coisa. Ela não vai ficar rica com investimentos. Muito difícil. Agora, se ela investe na carreira dela para ela fazer 10 mil por mês, para ela fazer 20 mil por mês, o que para muitos parece muito distante, mas acredite, não é tão distante. Está mais perto do que você imagina. É uma questão de estudar, desenvolver técnica, desenvolver marketing. Você consegue chegar lá, é super possível. No meu destaque tem dezenas e dezenas de profissionais que faturam mais de 10 mil, mais de 20, 40 mil. Isso aqui é super possível. Quando você chega nesse patamar, você começa a viver uma nova vida. Você começa a viver novas experiências. Você começa a alcançar coisas que você não alcançava antes. E aí está um ponto importante. O quê? Você consegue chegar no patamar de começar a construir o seu futuro. Um futuro muito maior. E que pode ser maior ainda. O ponto é, às vezes, para você chegar num nível desse, você vai ter que jogar o all-in. O que é? É colocar tudo na mesa. É investir tudo. É literalmente não ter muitas vezes uma reserva de emergência. Ou comer essa reserva de emergência acreditando no sonho. Entende o que eu estou falando? É muito importante essa ideia que eu iniciei reforçando que você precisa construir um futuro. Mas antes de construir um futuro, você tem que construir um presente. Se você estiver faturando pouco, a sua vida não vai resolver. Você precisa faturar mais. Você precisa fazer a sua carreira dar certo. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido isso para você? Você precisa construir uma carreira de sucesso. Você precisa construir um salário de sucesso agora. Para que você possa se pagar de uma maneira considerável para você construir um futuro considerável. Para você construir um futuro que você quer construir. Então investe na sua carreira, investe no seu hoje, investe no seu agora. Quando eu falo disso, eu estou falando do quê? Do seu intelectual. Você precisa ser uma pessoa mais inteligente. Por incrível que pareça, isso aqui está sendo negligenciado. As pessoas não estão pensando nisso, elas estão pensando em ganhar dinheiro. Se preocupa no seu capital intelectual. Se preocupa com o seu capital emocional. Desenvolver inteligência emocional. Desenvolver inteligência de percepção. Percepção é algo muito importante. Sua técnica de trabalho, seu marketing, sua gestão. Desenvolve. Investe em você. Você vai precisar comprar cursos. Você vai precisar investir em você. Você vai precisar investir em roupa. Você vai precisar investir no seu espaço, você vai precisar investir na sua técnica, você vai precisar investir. E muitas vezes você vai estar dando o all-in, você vai estar tirando tudo, às vezes cheque especial, às vezes cartão, às vezes crédito, às vezes é o que você não tem. Mas você acredita nisso que você está fazendo? Investe nisso. Porque se você estiver investindo no seu futuro com muito, muito, muito pouco, lá na frente você vai ter muito, muito, muito pouco. Veja bem, eu iniciei essa live trazendo a importância de você construir algo para o seu futuro. Mas você precisa construir o seu presente. E para construir o seu presente, você vai ter que agir contra o que a maioria das pessoas que falam para você construir o seu futuro falam. Que é você sair guardando dinheiro, fazendo coisa. Sim, você tem que guardar dinheiro desde o início, desde agora. Você tem que guardar, você não pode gastar tudo que você tem. Mas às vezes você vai ter que pôr tudo na mesa. Às vezes, vai chegar um certo momento, o empreendedorismo é instável. Vai chegar um certo momento que você vai se ver numa situação de ou meu negócio quebra, ou eu utilizo aquele dinheiro. E aí você vai ter que pensar, e muitas vezes você vai ter que utilizar. Eu já fiz isso muitas vezes. Porque senão o negócio não se sustenta. O ponto é o quanto você acredita nisso que você faz. O quanto você está disposta a construir algo de sucesso. O ponto é,
Tem muita gente que não está construindo negócios de sucesso. Está vivendo, está trabalhando. Aí para essa pessoa, ela botar tudo, ela investir tudo, não vai resolver muita coisa. Ela vai continuar no mesmo problema, no mesmo problema, no mesmo problema. O ponto é, se você está realmente decidido, decidida a mudar de vida, a crescer, a ser melhor do que quando você nasceu, você precisa investir em si. E você precisa ter coragem. A coragem é um impeditivo muito forte para muita gente ter sucesso. Falta de coragem. Falta de coragem de colocar o seu na reta. Falta de coragem de colocar tudo. Falta de coragem de fazer acontecer. Principalmente pessoas que começaram lá de baixo, que nem eu. Tem gente que já nasceu com condições. Mas eu não nasci com condições. Eu nunca passei fome na vida. Mas eu vi diversas vezes a luz da minha casa cortar. Eu já vi o relógio da minha casa ser levado de tanto que a luz cortava. Já peguei trem lotado. Já comi o básico muitas vezes, porque não tinha algo melhor. Mas nunca passei fome. Só que para você romper uma barreira social, é muito forte. É muito forte. Você vai ter que fazer um esforço descomunal, muitas vezes, em alguns pontos. E aí entra um outro ponto aqui que a gente sempre bate na tecla. Você precisa desenvolver eficiência. Eficiência é o mínimo de esforço para o máximo de resultado. Isso aqui é uma coisa que você vai lapidar no processo. Porque se você estiver trabalhando demais, forçando demais, você também não vai ter resultado. Você precisa ter uma tecnologia de trabalho nova. E isso vai envolver o quê? Dinheiro. Você precisa investir em mentoria, você precisa investir em curso, você precisa investir em livros, você precisa estar presente em lives como essa. Você precisa crescer. Você precisa crescer. Porque quando isso acontece, quando você estiver faturando seus 15, 20, 25 mil, você pode estar construindo algo maior e já começando a construir o seu futuro. Um futuro muito maior. Um futuro muito mais glorioso. Um futuro muito mais memorável. O que é esse futuro para você? É uma casa? É ter casas de aluguel que você vai alugar para pessoas e você vai viver de aluguel? É você ter esse dinheiro aplicado, investido? É você comprar a sua casa? O que é esse futuro? Aí é o momento de você investir nesse futuro. Talvez você já esteja nesse patamar. Começa a trabalhar em cima disso. Você vai trabalhar em duas frentes. No crescimento da tua empresa e no crescimento do teu patrimônio. É assim que funciona. Se você não constrói o patrimônio, se você não constrói algo que vai te pagar lá na frente, você vai ter problema lá na frente. Mas se você não constrói o seu futuro, você vai ter um patrimônio básico, que talvez não te satisfaça, que talvez não te faça ter aquele espírito de vitória. E aí não resolve. Então, um grande ponto que eu quero trazer para você, que você não vai ver em qualquer lugar, pessoas que trabalham com investimentos não vão falar sobre isso, palestrantes de investimentos não vão falar sobre isso, é que muitas vezes você vai ter que pôr tudo em jogo. Muitas vezes não vai ter reserva de emergência, muitas vezes não vai ter patrimônio. Você vai precisar chegar num patamar, você tem que investir no seu presente primeiro, na sua carreira. O seu maior investimento é a sua carreira. Ela deu certo. Você chegou aí nos seus 20 mil, aí você está num patamar que você consegue construir algo mais forte. E aí você vai construir uma carreira maior para chegar nos 30, 40, 50 mil reais, ao mesmo tempo que você vai guardando e vai investindo. Vai construindo seu patrimônio, vai construindo sua vida, vai construindo algo que vai te pagar lá na frente. São duas linhas de frente que precisam ser construídas. Mas você tem que entender o momento da sua vida. Porque vai ter momento que você vai estar pagando conta, você vai estar sobrevivendo. Enquanto você está sobrevivendo, você tem que sobreviver, você tem que fazer com que o barco não afunde. O barco não pode afundar. Então muitas vezes você vai ter que usar reservas, vai ter que usar gordura, vai ter que acreditar no seu sonho, no seu propósito. Mas o barco não pode afundar. Você tem que acreditar. Você tem que ter fé. Você tem que ter coragem. E você tem que estar se desenvolvendo. Em todas essas áreas que eu falei para você. Para de fato você crescer, chegar no patamar que você quer. E você ir construindo algo maior. Em paralelo, você tem que estar sempre construindo. Mas vai ter vários momentos que você vai ter que tomar uma decisão. E é botar tudo na mesa.
quer arriscar, empreendedorismo é isso. Se você não quer tomar risco, não empreende. Para você chegar em patamares grandes, você vai ter que tomar risco em vários momentos da sua vida. É inevitável. Mas, no empreendedorismo, você faz o seu salário. Num contrato de trabalho, num CLT, alguém faz o seu salário. A pergunta é, o que você quer construir para o seu futuro? Você quer construir um futuro memorável? Um futuro que você realmente almeja? Ou você quer construir algo pequeno? Você quer se aposentar no INSS? O que você quer fazer? A escolha é sua. Mas a coragem também é tua. O fato é que tem coisas em jogo, tem sua vida em jogo. Eu tô falando uma coisa pra você que é muito séria. É muito séria. Porque você tem que saber a hora certa de você botar tudo na mesa. Você tem que saber a hora certa de você arriscar, porque você tá arriscando teu futuro também. Só que uma coisa eu tenho que falar pra você, se você não arrisca nunca, você nunca cresce. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você não arrisca, você nunca cresce. Mas não significa que você não vai perder. Não significa que você não vai perder. Só que o ponto é, mesmo que você perca, você sempre ganha. Porque você está sempre num patamar melhor. Você ganhou experiência. Você ganhou algo aqui. Algo aqui que vai te tornar muito maior, muito mais forte. Por uma próxima. Por uma próxima. E se você tem sede, o mais importante é isso, é sede aqui dentro, de crescer. Se você tem sede, você vai conseguir conquistar mais. Você vai conseguir se reerguer. Você vai conseguir quebrar, levantar a cabeça e fazer de novo. Uma pessoa que já quebrou, ela é muito mais próspera do que uma pessoa que nunca quebrou, que nunca arriscou. Porque cada vez que você quebra, você desenvolve mais. Você cresce mais. E essa é a mentalidade. A mentalidade de resiliência, a mentalidade de aguentar e não deixar o barco cair. E a mentalidade de crescer e não ficar só gastando, investir. É isso que precisa ser feito. Você precisa construir uma carreira e construir um futuro. Tudo isso acontece em paralelo. E tudo isso, muitas vezes, acontece de uma forma que você vai pôr tudo em algum lugar. Vai arriscar e vai crescer. Ou, muitas vezes, vai começar de novo, mas com muito mais força. O fato é que, para romper a barreira social, você tem que ter coragem e tem que ter força e não desistir. Esse é o ponto. Não existe solução mágica, pílula mágica. Existe você trabalhar a sua eficiência e propósito, coragem, sangue nos olhos. É isso. A indicação de livro dessa semana é o livro Pai Rico, Pai Pobre. É um livro muito simples, de uma história muito simples, mas pode colocar aqui entre os melhores livros. Um dos livros mais importantes que eu li. Pai Rico, Pai Pobre. Coloca aí. Se você pode, compra o livro, mas ouve o audiobook para acelerar o processo essa semana. Tá bom? É isso. Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast, link da bio também. Todas essas lives vão para lá. E se você quer dar um primeiro passo para trabalhar a eficiência na sua carreira, me manda uma mensagem no meu direct falando dessa live. Fala, olha, eu assisti a live sobre construir o futuro e eu quero dar um primeiro passo. É gratuito, mas que vai ser de muito valor. Realmente uma oportunidade na tua vida. Manda lá. Será o próximo que irei ler. Boa, maravilha. Ó que conexão, hein? Já comprou. Maravilha. Então é isso aí, gente. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, pensando no presente, pensando no agora. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por mais uma semana, por mais um dia de vida, por mais um tijolinho nessa grande edificação que estamos construindo. Muito obrigado por mais essa live, muito obrigado por esse conhecimento e que o Senhor nos traga força, direção, luz para que venhamos construir carreiras de sucesso
e que venhamos construir futuros e legados de sucesso. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é o melhor ano da minha vida. Trabalha pra isso e vamos pra cima. Uma coisa que me incomodou bastante nessa live é que depois que eu comecei, eu olhei, a minha camisa tá toda amarrotada. Falei, nossa, olha como é que eu entrei nessa live. Falei, mas vambora. Mas é isso aí, gente. Um abraço, fica com Deus e tamo junto. Tchau, tchau.